como a civilização maia enxergava a astronomia. Desde tempos imemoriais, os seres humanos sempre tiveram uma necessidade inata de observar o céu e as estrelas. No continente europeu, civilizações como os gregos, egípcios e babilônios desenvolveram conhecimentos astronômicos essenciais que revolucionaram a ciência e são utilizados até hoje. Mas havia uma civilização nas Américas que não ficou para trás: os maias. A civilização maia foi uma das mais importantes do continente americano, desenvolvendo conhecimentos essenciais em agricultura, matemática e astronomia. Eles foram a primeira civilização a implementar o número zero nas Américas, sabiam prever eclipses com precisão e criaram um dos calendários mais precisos da história, o que causou pânico em muitas pessoas na última década. Como essa civilização desenvolveu conhecimentos tão complexos e qual era sua visão de mundo? Neste vídeo, vamos descobrir. Os maias foram uma civilização que se desenvolveu na Mesoamérica, especificamente na região onde hoje se encontram os estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas e Tabasco, além dos países Guatemala, Belize, Honduras e El Salvador. Os registros mais antigos dos maias datam de 1800 a.C., e a última cidade a ser abandonada data de 1697 d.C. As razões pelas quais uma civilização tão grande e próspera como os maias desapareceu não são totalmente claras, mas os registros históricos mais confiáveis apontam para guerras, fomes e desastres naturais desempenhando um papel significativo no fim de uma das culturas mais enigmáticas. A Via Láctea era a parte central da cosmologia maia, eles a chamavam de Vaca Chã e a conectavam diretamente com Xibalbá, o mundo subterrâneo das divindades da doença e da morte. Assim como a cultura indiana, os maias eram politeístas, acreditavam em diferentes deidades. Essas deidades recebiam diferentes nomes e propriedades. Por exemplo, o planeta Vênus era chamado de Axicum-Ek, a estrela da manhã. Em maia, Ek significa estrela e é também o sobrenome de muitas pessoas na região maia hoje. Os maias concebiam o cosmos como uma estrutura dividida em 3 níveis, e cada nível era dividido em 4 cantos. A abóbada celestial estava no nível superior, onde ocorriam os principais fenômenos astronômicos, como o percurso do Sol, eclipses ou solstícios. No nível intermediário, situava-se o mundo dos mortais. Todos os aspectos de suas vidas diárias desenvolviam-se nesse nível. Nesse sentido, a Terra era concebida como uma grande área quadrada cujos cantos estavam orientados na direção dos pontos cardeais. O nível inferior, localizado sob as águas dos oceanos, era ocupado pelo submundo chamado Xibalbá. Nesse lugar sombrio, o Sol travava uma luta implacável após seu percurso diurno pela abóbada celestial. Os maias não adoravam a presença solar, mas o espírito que ela representava, chamado Alkin. Esse poderoso espírito lutava todas as noites contra seres infernais e deidades em Xibalbá. Após derrotá-los, reiniciava sua jornada pelo nível superior do universo. A relação e proximidade que o povo maia tinha com suas deidades eram tão grandes que suas vidas eram governadas pelo que seus deuses ditavam. Quando os primeiros espanhóis chegaram à península de Yucatán, observaram que os maias contavam o tempo usando o ciclo das fases lunares. O bispo Diego de Landa afirmou em suas notas: eles, os maias, têm um ano perfeito como o nosso, de 365 dias e 6 horas. Os maias tinham 2 formas de contar a passagem do tempo usando meses. Na primeira forma, dividiam o ano em meses lunares de 30 e 29 dias, chamados Pu, que significa lua. Os meses lunares eram contados desde a primeira aparição da lua crescente no céu noturno até a próxima. Portanto, essa definição se aproxima do conceito moderno de mês sinódico, que descreve o ciclo das fases da lua. A segunda forma de contar o tempo para os maias era dividir o ano em 18 períodos de 20 dias, e cada período era chamado de Vinal Junho Eque. Esse segundo método deixava 5 dias usados como datas festivas no final de cada ano. Como qualquer sistema cronométrico duradouro, o calendário maia tem um ponto de partida, o dia zero. Esse dia inicial é 13.0.0.0.0, ou seja, 4 Ágil, 8 com U, que em tradução para o sistema de calendário juliano ao qual estamos acostumados é equivalente a 8 de setembro de 3114 a.C. Os maias acreditavam que as estrelas eram seus deuses e lhes diziam o que fazer, então,
Para lembrar os mandatos divinos, criaram calendários nos quais capturavam o movimento das estrelas. Sua obsessão em entender o que acontecia no céu levou os maias a criar calendários precisos. No calendário maia, coexistiam várias contagens de tempo. O calendário sagrado, Sol in ou Buxó, 260 dias. O ciclo solar, Aab, 365 dias. A roda calendárica de 52 anos. A contagem longa de 5.200 tunes, 5.125,36 anos. A contagem lunar de 18 meses lunares. A contagem venusiana de 584 dias. A contagem dos senhores da noite ou Bolontiku de 9 dias. Entre outros, esses eram os mais usados. Um dos sistemas mais utilizados pelos maias era o famoso calendário de contagem longa, um sistema no qual combinavam o calendário de 260 dias Sol-In com o calendário de 365 dias Aab para formar um ciclo sincronizado de 52 tunes, equivalente a 18.980 quines. A unidade básica de medida dos maias era o kin, que representa um dia solar, seguido pelo tun, que representa um ano. 52 tunes são 52 anos, e 18.980 quines são 18.980 dias. A contagem maia era realizada segundo o sistema vigesimal, baseado no número 20 em vez do número 10, como o sistema que usamos hoje. As datas eram representadas em colunas lidas de baixo para cima, em um sistema posicional que usava o zero para representar grandes quantidades. Dessa forma, tinham calendários nos quais podiam contar até 1 milhão de dias, equivalente a mais de 2.500 anos, um período de tempo impressionante considerando que poucas civilizações na história criaram calendários que pudessem representar tantos séculos. Graças a esse calendário de contagem longa, os maias registravam eventos astronômicos passados e futuros com precisão surpreendente. E, assim como o calendário maia tem um dia zero, também tem um fim. Arqueólogos calcularam esse fim e inicialmente determinaram que seria em 21 de dezembro de 2012. Devido à precisão de suas medições e previsões, o calendário maia foi atribuído a um certo conteúdo profético na América. Muitos meios de comunicação aproveitaram a confusão para promover essa data como o fim do mundo, até mesmo um filme muito popular foi feito baseado nessa data. Hoje sabemos que os maias não previram o fim do mundo, mas simplesmente o fim de um ciclo de contagem longa e o início de outro. Os maias construíram muitas estruturas cujo principal objetivo era capturar eventos astronômicos importantes, uma delas é a pirâmide de Chichén Itzá. Essa pirâmide é conhecida pelo famoso Descida de Kukulcán, um fenômeno óptico no qual se pode ver a figura de uma serpente formada pela sombra dos degraus da pirâmide, visível apenas durante os equinócios de primavera e outono. Assim como Chichén Itzá, os maias construíram dezenas de lugares únicos que capturavam eventos astronômicos muito importantes para sua visão de mundo. Outro observatório maia estava localizado na zona arqueológica de Palenque, Chiapas. Esse foi um centro essencial da civilização maia entre os séculos V e IX, alternando tempos de glória e catástrofe. Nesse local, os maias construíram um edifício de 4 andares que se destacava acima das copas das árvores e era usado para fins de observação. Era um observatório astronômico onde podiam ver os nasceres e pores do Sol. As pirâmides e observatórios maias cumpriam uma função essencial em sua cultura e crenças. Um exemplo disso é encontrado na pirâmide de Toniná, outra zona arqueológica maia, onde uma das pirâmides possui um pequeno lago no topo onde armazenavam água. Mas essa água não era para consumo, o lago funcionava como um espelho, permitindo que, em noites estreladas, os astrônomos vissem as estrelas refletidas na água e anotassem melhor o que viam sem precisar olhar diretamente para o céu. Os maias tinham uma obsessão evidente em entender como as estrelas se moviam, a tal ponto que construíram muitos edifícios para observá-las melhor. Ao contrário de outras culturas, os maias não tinham tecnologia óptica, como telescópios, para fazer suas observações, usando apenas a visão e uma paciência exemplar. Todas as noites, olhavam para as estrelas e outros astros durante anos, escrevendo o que viam e colocando todas as suas observações no papel. Esses documentos com informações astronômicas valiosas são os códices maias. Um deles é o famoso Códice de Dresden, que contém um almanaque com o ciclo sinódico de Vênus,
refletido com anotações das datas das primeiras e últimas aparições do planeta como Estrela da Manhã e Estrela da Noite. Esse documento também captura as fases de Vênus de maneira clara e detalhada. Você talvez não saiba, mas, assim como a Lua, Vênus também tem fases que se assemelham muito às da Lua. É impressionante que os maias já soubessem que Vênus não era uma estrela, mas um corpo celeste como a Lua, só que muito mais distante. Eles sabiam que esse planeta tinha fases e quanto tempo levava para orbitar o Sol, tudo isso sem a necessidade de dispositivos complexos como telescópios, usando apenas sua engenhosidade e uma obsessão compulsiva para entender melhor o universo ao seu redor. Hoje, os maias ainda são uma das civilizações mais enigmáticas e impressionantes, fizeram previsões e cálculos tão precisos sobre as estrelas que seus calendários são considerados proféticos. Sem dúvida, os maias foram uma civilização à frente de seu tempo. Se você achou este vídeo interessante, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Deixe seu comentário abaixo e diga o que você achou sobre o tema discutido. Agradeço imensamente pela sua presença especial. Até o próximo vídeo. Tchau!